Amém. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E nós já vimos aqui que eu disse que ninguém pode te impedir de amar. Ninguém pode te impedir de amar uma outra pessoa, e também ninguém pode te impedir de você manifestar alegria. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. A gente canta aqui numa das nossas músicas: ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Oh, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor. Ninguém pode tirar, ei! Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Oh, ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Essa é a alegria de Deus em você. E contra a alegria de Deus não há lei. O inferno pode tentar de tudo, mas a palavra de Deus diz que essa alegria que está em você para ficar. A natureza de Deus está em você para ficar. E o inferno, por mais que ele tente, ele não pode sacar isso de você. Ele talvez tente ocultar isso com você, e é isso que a gente vai ver nessa noite. Eu quero falar com você sobre alguns ladrões da nossa alegria, mas ninguém pode tirar isso de você. E por qualquer que seja a fase que você esteja vivendo, você tem que saber que se você é nova criatura, a alegria de Deus está dentro de você. Pastor, estou passando pela pior depressão da minha vida. Saiba que se você é nova criatura, o amor de Deus está em você. A alegria de Deus está em você. A paz de Deus está em você. A paz, a alegria, o amor de Deus não são algumas coisas que Deus vai juntando na sua personalidade. E que talvez você diga: não, o amor eu tenho, alegria eu tenho, paz eu tenho, paciência. Está ruim, pastor. Paciência está em falta. Não, se você tem a natureza de Deus, se você tem o fruto do Espírito, você tem Deus por completo dentro de você. Então, gente, o fruto do Espírito é o fruto de uma nova natureza, é da natureza de Deus em nós. Nós falamos então que o fruto verdadeiro da alegria é interior, é cheio de graça. É vigoroso, jorra de dentro para fora, é celebratório mesmo em meio ao choro, e é uma expressão do reino de Deus. Se você veio terça-feira passada, nós falamos que a fonte da alegria é a nossa comunhão com Deus. Tudo brota da sua comunhão com Deus, tudo brota do seu relacionamento com Deus, tudo brota da sua associação com Deus. E eu quero dizer para você que a alegria é um produto de vermos a vida de uma perspectiva divina. A alegria é um produto de vermos a vida de dentro para fora. A alegria é fruto de vermos a vida de cima para baixo. Porque nós estamos assentados aonde? Em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Então a alegria é um produto de vermos a vida de uma perspectiva divina. Abra lá comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15.
E quanto mais você vai tendo comunhão com Deus, mais essa alegria vai ficando nítida na sua vida. Um coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, o fruto não é para você ficar comendo e experimentando na sua própria vida. O fruto é para que outras pessoas vejam Deus através de você. Então a alegria que você tem faz o teu rosto ficar até mais bonito. Aleluia, graças a Deus. Senhor, transforma a minha vida, aleluia, graças a Deus. Quiçá cresça um pouco de cabelo em você, aleluia. Romanos capítulo 15, verso 13. Eu leio aqui da King James atualizada, que diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe, que o Deus da esperança vos encha plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele. Ou seja, quanto mais fé, quanto mais crença, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais essa alegria dentro de você vai crescendo. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe e vos encha plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança. A Bíblia diz lá no Salmo 23 que o meu cálice transborda, a minha vida transborda. Você não foi feito para ser somente um reservatório de Deus, você foi feito para ser um rio de Deus, um rio que brota de dentro para fora de você. E nós não só expressamos a Deus com o nosso amor quando nós servimos, com a nossa benignidade, ou seja, com a nossa utilidade, ser útil para outras pessoas. Você mostra a Deus também com a sua alegria. Por isso, dê um sorriso para o teu irmão, vai. Sorriso de alegria. Dê um sorriso de alegria, vai, isso. Graças a Deus, o dentista agradece, aleluia. Você está fazendo comercial aí do seu dentista, aleluia. Para que vocês sejam cheios plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé em quem? Nele. À medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o desejo do coração de Deus, gente, é que ao conhecê-lo, isso gere esperança no seu coração. É Cristo em nós, a esperança da glória, e a glória é a manifestação de Deus. O que Deus deseja é que quanto mais você se conheça, mais você veja Deus agindo em você, mais você veja Deus agindo na sua vida. E gente, isso me enche de alegria, saber que eu estou num relacionamento com Deus, onde eu sou coparticipante da natureza dEle, onde Deus tem a capacidade e o desejo de me usar, só porque eu sou filho dEle. Pastor, eu não preciso fazer atos para Deus me usar, não. A Atos te ajuda no seu relacionamento com Deus, em você saber quem você é, para que você, ao ser usado por Deus, seja um instrumento de bênção. Mas Deus, no seu relacionamento com Deus, só porque você é filho de Deus, Deus pode te usar de maneira plena. Então o desejo é que quanto mais você conheça Deus, seja gerado esperança no seu coração. Eu coloquei 3 pontos aqui só para te dizer, olha, alegria e esperança estão relacionados. Alegria e paz estão relacionados. Alegria e fé estão relacionados. Esses são elementos da vida cristã e são elementos da nova natureza. Alegria, esperança, paz, fé. Tudo isso fruto do amor. Dessa nova natureza que está em nós, gente. Abre então comigo lá em João capítulo 10. Vamos falar desse nosso tema de hoje. A única razão pelo qual nós podemos nos considerar abençoados é porque nós vemos além das circunstâncias imediatas e sabemos o tipo de vida que nós temos em nós. Vida bios não é suficiente para abençoar esse mundo. Vida bios, a vida natural, o seu ser natural não é suficiente. Você tem que ser munido com vida sobrenatural, para que você possa andar de maneira sobrenatural nesse mundo. Nós somos seres sobrenaturais, vestidos de uma roupa chamada corpo, que é natural.
Por isso o Espírito Santo pode invadir o teu natural com o sobrenatural dele. E o reino de Deus, ele faz isso todas as vezes. Quando você abre as portas para Deus, quando você abre as oportunidades para Deus, o Espírito Santo vem no mundo do mundo sobrenatural, celestial, e invade o teu natural. E o Espírito Santo está esperando você dar oportunidades para ele, para que ele invada o teu natural. João capítulo 10, verso 10, então, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, ou vida em plenitude. O que Deus veio para fazer em você, transformando a sua vida, é para que você tenha vida e vida em abundância, vida com qualidade. Vida com saúde, vida com avanço, vida com prosperidade, vida com sonhos sendo realizados, como o pastor Marcelo pregou nessa manhã, vida que expressa o caráter de Deus, vida que expressa a vida de Deus. É o que Deus veio fazer com você, para que toda honra e toda glória seja dada para Ele. Eu falei de manhã que a nossa vida de adoração, quando Deus se revela para você, é para que você seja transformado. Mas a transformação não é o fim da nossa adoração. A glorificação, Deus recebendo glória, é o fim da nossa adoração. Se a gente fala que nós somos adoradores, qual é a finalidade de um adorador? Dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus. Então o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então eu quero identificar com você alguns ladrões dessa nossa alegria. Existem alguns ladrões da nossa alegria que tentam roubar a nossa fé, que tentam matar a esperança no nosso coração e destruir a sua paz. Existem alguns ladrões, eu comecei dizendo para você que ninguém pode tirar isso de você. Mas alguns ladrões, eles vêm e eles tentam macular essa tua alegria, como? Roubando a sua fé, matando a esperança do teu coração. Pastor, não dá mais, já não tem mais jeito. Pastor, já não tem mais solução. E quando você anda sem esperança, você não consegue manifestar a alegria de Deus. Ou não é, minha gente? Quando não tem paz dentro de casa, quando não tem paz no trabalho, o que o inimigo está tentando fazer? Roubar a sua alegria, roubar a manifestação da sua alegria. Então o primeiro ladrão da nossa alegria se chama legalismo, ou esforço humano. O primeiro ladrão da nossa alegria, que tenta roubar a nossa alegria, é o esforço humano, ou o legalismo. Veja bem, legalismo não são apenas regras. Tem gente que não gosta da palavra. Quando a gente fala de legalismo, está falando assim, lei, regra. Mas legalismo não são apenas regras, ok? A palavra legalismo fala do esforço próprio através das regras para conquistar salvação e crescimento espiritual. Quando a Bíblia está falando de legalismo, não está falando só de regras. Está falando do esforço humano criado através de mecanismos para se obter a salvação ou crescimento espiritual. Vá lá comigo a Gálatas capítulo 3. Vamos estudar a Bíblia, glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Então, o primeiro ladrão da nossa alegria é o esforço humano, ou o legalismo. Gálatas capítulo 3, verso de 1 a 3, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como o quê? Crucificado, ou seja, está apontando para a obra redentora de Jesus. Ou seja, vocês já não conhecem a obra redentora de Jesus, e nós conhecemos a obra redentora de Jesus.
A cada domingo, a cada reunião, nós aqui da Academia da Fé apontamos para você a obra redentora de Jesus. Mas o apóstolo Paulo falou para as pessoas aqui: ó Gálatas insensatos, volta lá, verso 1: quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Verso 3: estás tão enlouquecidos assim, ao ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Se nós começamos pelo Espírito, então o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito, e não com base em regras que não conseguem nos aperfeiçoar. Então o problema não são as regras, gente. A gente convive com regras o dia inteiro, o tempo todo. Você está dirigindo o seu carro, existem 1 milhão de regras para você aprender. Mas regras são boas para o âmbito coletivo. Ou seja, se você para no sinal vermelho, é uma regra, você tem que parar no sinal vermelho. Por quê? Para dar preferência para outras pessoas, para que outras pessoas possam passar. No seu colégio, você tem regras. Na sua faculdade, você tem regras que te ajudam a manter uma continuidade. Regras definem o coletivo. Regras são como guias que apontam para um fim em específico. No seu trabalho você tem regras. No seu trabalho você tem regras. Para quê? Para te ajudar a desenvolver melhor o seu trabalho. O problema, gente, é quando nós começamos a dizer que essas regras nos definem ao ponto de nos tornarem pessoas melhores. Ou seja, eu tenho que orar para ser uma pessoa melhor. Eu tenho que jejuar para me sentir um cristão melhor. Eu tenho que dar para ser visto como alguém generoso. Mas entenda, o apóstolo Paulo estava falando de uma vida no Espírito. Entenda que nós não oramos para ser, nós oramos porque nós somos. E quando você coloca uma barreira legalista diante de você, você começa a perder a alegria. Eu tenho que ir à igreja. Ao invés de você entender que a sua alegria é se relacionar com outros irmãos que também compartilham dessa alegria, você começa a perder o foco. E quando você começa a perder o foco no Cristo crucificado, esses ladrões da alegria começam a roubar a sua alegria e você não consegue mais expressar o fruto do Espírito. Então nós não oramos para que nós possamos ser, nós oramos porque somos. Nós não jejuamos para sermos melhor, nós jejuamos para termos comunhão. Nós não damos para receber. O receber é uma consequência natural do você dar. Então eu não semeio pensando no quanto que eu sei que eu vou receber. Eu sei. Então nós não damos para receber, nós damos porque nós fomos redimidos. Eu com ousadia eu falo isso: o seu dízimo não é para a redenção, você já foi redimido. Você dá porque você foi redimido. Eu não dou 10% porque 10% vai redimir os meus 90%. Os meus 100% foram redimidos porque a minha vida foi redimida. Por isso Deus diz para Abraão: eu vou te abençoar. Eu não vou abençoar o que você tem, eu vou te abençoar, porque o que sair de você será uma bênção para outras pessoas. Porque se Deus dissesse: Abraão, eu vou abençoar as suas finanças, e a família? E os sonhos? Então Deus já vai direto no coração de Abraão. Abraão, eu vou abençoar o teu coração, para que tudo aquilo que saia do teu coração seja uma bênção. Eu vou na fonte, eu vou no centro. E Deus quer abençoar tudo aquilo que você tem. Então, gente, Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneceis, pois, firmes, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Então, se você está notando,
anote aí, a resposta para o legalismo está na liberdade da graça. A resposta para o legalismo está na liberdade da graça. E a graça de Deus é a permissão para Deus influenciar na sua vida. A graça de Deus é a natureza de Deus. Ela é manifestada por causa do amor de Deus. Então, porque Deus te ama, Ele te favorece. Ele cria situações para que você cresça, progrida, prospere. Ele cria situações para que Ele seja visto através de você. A bênção que você recebe não é para que você seja exaltado, é para que Deus seja glorificado através da sua vida. E se o seu foco estiver correto, Deus sendo o primeiro, como nós falamos no nosso último encontro na terça-feira, da comunhão com Deus, do desejo de estar com Ele, de saber que Ele está conosco, uau, isso é ponto definido no coração de Deus. Se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Porque o nosso coração está cheio. Então a resposta para o legalismo está na liberdade da graça. E essa liberdade, que é a liberdade de dentro, nos faz viver com alegria. É essa liberdade que Paulo e Silas experimentavam lá naquela prisão mais profunda. Eles estavam presos fisicamente, mas por dentro eles eram livres. E nada podia impedir com que eles cantassem louvores ao Senhor e orassem ao seu Deus. E quando eles liberaram a liberdade, não somente eles ficaram livres, mas todos os outros prisioneiros ficaram livres. Então a alegria que você liberta outras pessoas da depressão, liberta outras pessoas do cabisbaixismo, libera outras pessoas. Por quê? Porque a alegria que está em nós foca em Deus. E quando você está alegre, você está manifestando isso, as pessoas sentem isso em você, veem isso em você. Por que essa pessoa é tão alegre? Mas a empresa está indo de mal a pior, mas essa pessoa está alegre. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o meu Deus. Então não permita que regras que tentam definir você se instalem na sua vida. Viva pela graça de Deus. Viva pela influência do Espírito. A graça, minha gente, não é ausência de lei. A graça não é ausência de lei, mas a capacitação para viver a lei espiritual. E qual é a lei espiritual? O amor. Amor é a lei espiritual. Você vê que no Novo Testamento existem leis. Em Romanos vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito e da vida. Então a graça nos capacita a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O amor nos leva a orar, o amor nos leva a jejuar, o amor nos leva a congregar, o amor nos leva a dar, o amor nos leva a doar, o amor nos leva a servir, o amor de Deus. Então a resposta para o legalismo está na liberdade da graça. O segundo ladrão da alegria, já que nós vimos o legalismo, que é o esforço humano, nós vamos ver então desse outro lado da moeda, a permissividade. Pastor, já que Jesus aboliu a lei, vamos viver nessa terra de Marlboro. É sem lei. Ninguém manda. Falou a palavra lei, o camarada já até se coça aqui nas costas. Não, lei. Chegar na hora do trabalho, não existe lei. Nós vivemos pela graça, aleluia. E na graça não há lei, não é verdade. Nós vivemos pela lei do Espírito da vida. Essa é a lei que nos dirige, essa é a lei que nos influencia. A diferença está no coração do homem. A lei, como Paulo diz, era algo que trazia um certo apontamento para eles, trazia uma direção. Ou seja, qual era o resultado da lei? Era para mostrar para os homens que eles precisavam de um Salvador. Deus nunca deu a lei para aperfeiçoar o homem, nunca. O homem é que achou que a lei tinha que aperfeiçoar ele. Mas Deus nunca deu a lei para aperfeiçoar. Então a lei cumpriu o seu propósito? Cumpriu, apontou para o Salvador.
E depois de um tempo, porque foi definida uma nova aliança, foi definida uma nova maneira de se viver. E a maneira de se viver é pela graça. Então esse segundo ladrão, a permissividade, abra lá comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e nós vamos ver o que é essa permissividade, nós que somos filhos de Deus, o que ela gera em nós e como é que ela rouba a nossa alegria. Romanos capítulo 6, verso 14 a 15, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, devia estar escrito em letras garrafais, de modo nenhum, porque nós somos novas criaturas e a nova criação não foi projetada para o pecado. A nova criação foi projetada para Deus. Então, gente, para muitos a nova aliança é o mesmo que a ausência de lei, onde não há mais a necessidade da obediência. Mas veja o que Romanos continua dizendo aí, verso 16, continua lendo aí. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, ou seja, não é pela imposição, é pelo oferecimento do seu coração, a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Verso 17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer, como? De coração, a forma de doutrina que vos fostes entregues. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava como eles deveriam andar, e os homens aceitavam de coração. Bem, se o apóstolo Paulo está falando da verdade, eu vou crer na verdade, e vou decidir fazer da verdade a regra máxima da minha vida. Eu vivo pela palavra, eu vivo pelo Espírito, eu vivo para Deus, eu estou vivo para Deus, estou morto pelo pecado, eu sou nova criatura, e essa é a regra da minha vida. É o que define a sua vida, gente. Verso 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. E justiça é a nossa nova natureza, é a nossa nova condição. Ofereçam a sua vida para viverem para a justiça. Ofereçam os seus sonhos para viverem para a justiça. E por fim, a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, aleluia, transformados em servos de Deus, glória a Deus, tendes o vosso fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito, o fruto da sua vida, para a santificação e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não estamos falando aqui que nós não erramos, nós não estamos falando aqui que nós não falhamos, nós estamos falando aqui que o nosso foco está na obra redentora de Jesus. Você precisa entender o que o pecado faz com a sua comunhão com Deus. O pecado foca em você e não nas outras pessoas. O pecado foca em você e não em Deus. E isso é ruína, como nós lemos lá em Gálatas capítulo 6. Se você semeia para a carne, da carne você colhe ruína. Porque você não foca nas outras pessoas, você não foca em Deus.
Nós precisamos entender que o que o pecado faz com as nossas vidas. O pecado rouba a nossa alegria. O pecado rouba a nossa alegria e gera uma mentalidade de culpa. Porque nós, como filhos de Deus, sabemos que aquele que é nascido de Deus, esse não peca, não anda no pecado, não escolhe o pecado. E quando você erra, você falha, a primeira coisa que o inferno joga em você é culpa e condenação. Por quê? Porque ele quer parar a manifestação da alegria na sua vida. Ele quer parar a manifestação do fruto do Espírito. Salmo 51, 12, anote aí. Olha o que Davi diz: Senhor, você lembra que o Salmo 51 foi escrito depois que Davi pecou com Batseba? E ele diz aqui no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Por que Davi escreve isso? Porque a culpa e a condenação estavam tentando puxar Davi para baixo, para que Davi parasse de fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Senhor, eu preciso entender mais uma vez o que é a salvação. E salvação é você estar completo em Deus. É você estar unido em Deus. É você ser um com Deus. Isso é salvação. E porque você é um com Deus, você tem salvação, você tem prosperidade, você tem liberdade, você tem saúde, você tem paz. Aleluia! Então o rei Davi, ele pede isso para Deus: Senhor, restitui essa alegria, a alegria da tua salvação. Por quê? Estou me sentindo culpado. Estou me sentindo condenado, porque eu, sendo teu rei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não foque naquilo que você fez, foque naquilo que Jesus fez. Foque naquilo que Jesus fez. Então a resposta para a permissividade está na consciência da justiça. A resposta para a permissividade está na consciência da justiça. Todos nós erramos. Mas o foco do inferno é que a nossa mentalidade foque no nosso erro. Olha o quanto você errou. Olha o quanto você não foi para a igreja hoje. Você não deu o seu dízimo. Você não fez isso, você não fez aquilo outro. Você não comprou flores para sua esposa. Você não, oh meu Deus. É o que o inferno faz com você. Foca no seu erro, no seu erro, no seu erro. E tudo que o Espírito Santo quer fazer com você é mostrar a obra redentora de Jesus. Quanto mais quisermos melhorar na nossa realidade, mais negaremos a obra perfeita de Cristo na cruz. Ao errar, presta atenção nisso, ao errar, seu instrumento de medida não é o pecado. Nós não somos mais pecadores por natureza. A nossa natureza foi transformada. Portanto, se a nossa natureza foi transformada, ao errar, o seu instrumento de medida deve ser a sua nova natureza, que é segundo a imagem e semelhança de Jesus. Errou, a Bíblia diz que você tem um advogado. E esse advogado, ele é a tua imagem e semelhança. Ele é o teu exemplo. Quando você erra, Jesus está na sua frente e não está com aquela cara de turrão assim, como se você fosse ser demitido naquele dia, não. Jesus está com uma cara, com um sorriso, a graça. Mas ele não está com um sorriso porque você pecou. Ele está com um sorriso porque você tem a nova natureza, esse fruto que ninguém pode te tirar. Por isso há esperança. O que nós fazemos? Nós não continuamos no erro. A Bíblia diz que o Espírito Santo, preste atenção nesse ponto, o Espírito Santo nos convence da justiça. Ele convence o mundo do pecado, porque o mundo ainda tem a natureza do pecado, mas a nós ele nos convence da justiça. O Espírito Santo continuamente errou, ele vai dizer: levanta a cabeça porque você é filho de Deus. Levanta a cabeça, meu filho, você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Isso é motivo de alegria, gente. A graça não nos permite entrar em permissividade. A graça nos permite focar na obra de Jesus. Entenda que nós não ignoramos o pecado. Nós não olhamos para o lado enquanto ele acontece.
Nós não colocamos ele debaixo para o tapete, mas nós não permitimos que ele continue. Nós estamos mortos para o poder do pecado. O que isso quer dizer? Que enquanto você tinha a natureza do pecado, esse pecado tinha que continuar, porque o pecado tinha poder sobre você, tinha autoridade. Mas a Bíblia diz que você morreu para o poder do pecado. E se você tiver essa consciência de que você morreu para o poder do pecado e está vivo para o poder de Deus que está dentro de você, que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Uau, quando o pecado tenta te assediar, você diz: você não tem mais poder sobre mim. Bate em retirada, porque o poder que habita em mim é maior do que o poder do seu assédio. Por causa do amor de Deus. A gente só consegue se levantar assim por causa do amor de Deus. Quando a gente olha para a cruz e a gente entende que tudo isso que nós temos é porque Deus nos amou. Não é porque eu sou bonitão, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou espiritual, não é porque eu sou bacharel, não é por nada disso, é pelo fato de que Ele me amou antes de eu mesmo conhecê-lo. Você consegue imaginar que antes de você nascer, Deus já estava predisposto a perdoar todos os teus pecados, todos. Se ele pecar, eu vou perdoar. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Se ele pecar, eu vou perdoar. Mas e se ele matar, roubar, eu vou perdoar. Se ele abrir o seu coração para mim, a minha vida vai entrar na vida dele, vai transformar a vida dele, vai transformar a consciência. Quanto mais ele anda comigo, mais a mentalidade dele vai sendo transformada. Deus está predisposto a te perdoar todas as vezes. Ele é Deus de primeira chance, Ele é Deus de segunda chance, Ele é Deus de terceira chance, quarta chance talvez seja muito, pastor. Não, Ele é Deus de quinta chance, Ele é Deus, vou para o outro lado, Ele é Deus de sexta chance, de sétima chance, de oitava chance, vou para o outro lado, de nona chance, de décima chance. Quantas vezes você precisa? Ele vai te perdoar. Ele olha para o teu coração, Ele olha para a tua nova natureza. Mas a graça, ela não nos permite pecar, ela nos influencia a não pecar. Essa é a diferença de viver na graça. Viver na graça não é dizer que você pode fazer qualquer coisa. Viver na graça é dizer que você é dirigido pelo Espírito. Nós estamos mortos para o poder do pecado e vivos para o poder de Deus. E o terceiro ponto, para a gente terminar. Terceiro ladrão da nossa alegria é a ansiedade. Então o legalismo rouba a nossa alegria. Eu tenho. A permissividade tenta roubar a nossa alegria com a consciência do pecado. E por fim, um dos grandes ladrões da nossa alegria, a ansiedade. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, e aqui eu vou mostrar mais através dos textos, para que você entenda que Deus quer com que você ande em alegria. Filipenses capítulo 4, verso 4, já chegou? Então você vai abrindo, eu vou abrindo aqui outro texto. Filipenses capítulo 4, verso 4 a verso 7, aqui de novo na King James atualizado, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Deixa o amor de Deus ser conhecido através de você. Deixa a alegria ser conhecida através de você. Breve voltará o Senhor. Olha aí, motivo para a alegria. Breve voltará o Senhor. Mais uma vez eu digo para você: breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em
Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrai-vos. E o inferno joga ansiedade para roubar a nossa alegria. Vai lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Agora aqui ainda no Sermão da Montanha, Jesus falando. Mateus capítulo 6, verso 25, até o verso 33. Então a gente está falando sobre um outro ladrão chamado ansiedade. Verso 25 diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Obrigado, meu rei. Mais do que as calopsitas, aleluia. Eu tenho duas, glória a Deus. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? O que o inferno quer é isso, com que você se preocupe e fique achando que a sua preocupação vai fazer alguma coisa, vai fazer assim um buraco no seu carpete. É o que vai fazer, um buracão no seu tapete. E ele continua dizendo, verso 28, e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, olha só, não vos preocupeis o quê? Dizendo. Ou seja, a ansiedade quer com que você concorde com ela. A ansiedade quer com que você junte no time dela. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 15, que nós devemos confessar com ações de graças ao Senhor Jesus. E confessar é dizer a mesma coisa. Eu não vou confessar a minha falta. Eu não vou confessar essa doença que tenta se instalar no meu corpo. Eu não vou confessar essa porta financeira que não se abre. Eu não vou confessar, porque no momento que você começa a confessar essas coisas, a ansiedade vai entrando, vai entrando, e vai entrando um pouquinho, igual aquele camelo, o camelo bota a cabecinha, daqui a pouco o camelo está dentro da tenda e você está fora da tenda, e tudo começa com aquilo que você diz, gente, tudo começa na sua ansiedade. Pastor, acho que não vai dar, não, acho que não vai chegar, sabe por quê? Porque a fonte da ansiedade é o medo, a fonte da ansiedade é a falta da confiança em Deus, e por consequência na sua palavra. Se Deus disse que vai suprir todas as minhas necessidades, é isso que eu vou confessar. Eu não vou deixar a alegria escapar das minhas mãos. Eu não vou deixar o inferno roubar a minha alegria. Eu não vou confessar ansiedade. Eu não vou confessar coisas pequenas. Eu vou confessar aquilo que Deus tem para mim. Se a fonte da ansiedade é o medo, gente, a ansiedade traz inúmeras consequências físicas. Insônia, quem é que consegue manifestar alegria com insônia? 3 dias sem dormir, 4 dias sem dormir, tendo que trabalhar de 8h30 às 5h30, e chega em casa e tenta dormir e não consegue. Por quê? Porque fica preocupado, porque está chegando o final do mês e a conta não está batendo, e não está chegando, não está entrando dinheiro, eu tenho que pagar a empregada, e a empregada mora lá em Deus me livre, e ela não vai poder vir me ajudar, e ai meu Deus, o que eu vou fazer? Traz insônia, gente, traz úlcera, coração acelerado, você acha que você vai morrer, e o que o inferno quer é com que você pense, com que você ache que a sua vida vai acabar. Porque quando você acha que a sua vida vai acabar, presta atenção, você se entrega. É isso que o inferno quer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que o inferno quer com que você entregue os pontos. É o que o inferno quer. Como é que ele faz isso? Uma coisa pequenininha, que parece pequenininha, ansiedade. A fonte da ansiedade é o medo.
A base da ansiedade é a falta de controle. Por que eu me sinto ansioso? Porque eu não consigo fazer por mim mesmo. Eu não consigo trabalhar o suficiente para pagar as minhas contas. Eu não consigo fazer isso por minhas próprias mãos. Quando Deus diz para você, descansa. Depende dEle. Quer que a alegria brote dentro de você? Tem que ser através do descanso. Tem que ser através da dependência de Deus. Salmo 23, minha gente. Me dá mais 5 minutinhos. Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23 todo? Vamos. Olha só. Salmo 23. O Senhor é o meu... Aqui já está a cura para a ansiedade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só a certeza. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, restaura-me a força. E nós vimos que a alegria é o vigor do amor, é a força do amor. Então quando você está em águas tranquilas, dentro de você, por mais que esteja um caos ao seu redor, o Senhor vai restaurando a sua força. O Senhor vai restaurando a tua alegria. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi já sabia que nesse mundo passarias por tribulações, por aflições, mas tem de bom ânimo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, símbolos do Espírito Santo, me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo. E nós vimos em Isaías 61 que essa unção do óleo sobre a cabeça era uma unção de alegria. No meio lá do teu deserto, não é quando os inimigos tiverem fugido, não. É na presença dos inimigos tem um banquete e ele unge a tua cabeça com alegria. E fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade, diz aqui nessa versão, e a misericórdia, ou a bondade e a misericórdia, certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A alegria que Deus tem para você é sem fim, porque Deus está com você. Aleluia. Então a resposta para a ansiedade é nós vivermos pela fé. A resposta para a ansiedade é nós vivermos no conhecimento. E para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Volte lá para Filipenses, eu vou terminar com esse texto. Filipenses capítulo 4, quando nós lemos. Vamos ler agora tudo. Como é que eu não caio nas armadilhas desse ladrão da ansiedade? Filipenses capítulo 4, vamos ler novamente a partir do verso 4 até o verso 9. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Isso aqui me alegra muito. Breve voltará o Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Por isso aqui, gente, se ações de graça está envolvido, não é um pedido de por favor me ajuda. Porque ações de graças, elas estão agradecendo por aquilo que já aconteceu. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes. Você está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? O que também aprendestes, recebestes. Você tem que aprender e tem que receber com o teu coração. O que ouvistes, e ouvir significa obedecer. E vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amados, essa alegria ninguém pode tirar de você. O que o inferno tenta fazer é parar a ação da alegria. E ele usa esses 3 ladrões. Ele usa o legalismo. Ele usa a permissividade ou a consciência do pecado. E ele usa a ansiedade para parar a manifestação da alegria na sua vida. E como é que nós paramos isso? Dependendo de Deus. Andando com Deus, sendo influenciado por Deus.